Todo mundo já sentiu ciúme na vida, né? Como lidar com isso para evitar que atrapalhe o relacionamento e ter um pouco de sossego na vida? Fica aí que eu te conto. Oi, eu sou Léo Martins, o cientista de chinelo. Ao longo da história, o ciúme tem inspirado poetas, escritores de romances, cineastas, mas a psicologia também adora esse assunto, por isso tem muita pesquisa a respeito e eu vou deixar na descrição referência para tudo que eu disser. Inclusive já aproveita e já deixa o like no vídeo e segue de uma vez, tá? Dá essa força. Então, hoje eu vou falar do ciúme em geral, tanto aquele mais problemático quanto aquele mais simples do dia a dia. Puta, tá pegando fogo, bicho! Para começar, a base do ciúme parece mesmo ser algo perfeitamente natural. Se você percebe algum risco de perder o seu parceiro ou sua parceira para algum tipo de rival, é natural a gente sentir aquela combinação de emoções que a gente aprendeu a identificar como ciúme. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! E nem precisa ser um rival de verdade. Pode ser um filho, um emprego novo, um cachorro, qualquer coisa que ameace roubar a atenção do seu mozão. Essa relação entre insegurança e ciúme, ela ajuda, por exemplo, a explicar por que é mais provável a gente ter ciúme em relacionamentos novos. Porque a gente não sabe o que esperar do parceiro, a gente conhece pouco a pessoa, então é natural a gente ficar mais inseguro, né? Então, se você tem um relacionamento de longa data e o seu parceiro parece ter menos ciúme de você, isso não quer dizer que ele não te ama mais, tá? É natural que reduz um pouco mesmo. Ainda em relação à naturalidade do ciúme, até o pessoal que adere a relacionamento aberto tem me dito que o principal desafio dessa modalidade é justamente lidar com o ciúme. Tá sempre acontecendo uma treta ou outra por causa disso. Até animais não humanos sentem algo parecido com o que a gente chama de ciúme. É claro que para cada espécie isso é diferente, mas também não é algo totalmente separado daquilo que nós humanos vivemos como ciúme. Isso porque aparentemente existem motivos evolutivos fortes para a gente ter desenvolvido esse sentimento, ligado ao papel que a manutenção dos laços afetivos e da segurança no relacionamento teve para a sobrevivência da espécie. E aqui estamos pagando o preço até hoje por causa disso, né? O ciúme é algo tão natural que todas as sociedades humanas desenvolveram recursos, leis, princípios para lidar com ele. Então já é um bom começo a gente parar de demonizar todo tipo de ciúme. O que a gente tem que fazer é aprender a reconhecer os diferentes tipos e lidar com ele melhor. Como qualquer característica humana comum, o ciúme só vira um problema quando ele começa a gerar consequências no dia a dia. É justamente aí que fica a diferença entre o ciúme normal e o ciúme doentio, patológico, que é aquele que gera problemas para a relação ou causa sofrimento para um ou para outro. Segundo as pesquisas, mais ou menos 2/3 das demonstrações de ciúme patológico partem de homens. E geralmente ciúme patológico está associado com outros problemas psicológicos, seja a propensão a delírios, que são crenças que não têm respaldo na realidade, seja dificuldades sérias de autoestima, seja uma baixa capacidade para lidar com frustrações no dia a dia, seja a tendência a ter pensamentos obsessivos ou comportamentos compulsivos, e aí acaba então entrando no esquema de uma outra série de problemas psicológicos que a pessoa já tem. Encaixa nessa propensão da pessoa para outras coisas. Segundo as pesquisas ainda, há 6 conjuntos de emoções básicas que vem acompanhando o ciúme ou fundamentando o ciúme: raiva, medo, inveja, tristeza, culpa e até desejo. Você já deve ter ouvido falar que a transa depois de uma briga é sempre mais gostosa, né? E tem gente inclusive que curte ver o parceiro ou a parceira com outra pessoa. Mas por que algumas pessoas sentem mais ciúme do que outras? Muitas características humanas não são assim preto no branco, tem ou não tem. É como se fosse um contínuo, uma régua em que tem gente que quase não tem essa característica e gente que tem ela muito exageradamente. E a maioria de nós está aqui no meio dessa régua em algum lugar. É o caso do ciúme. Mas dentro dessas variações que eu comentei, existem algumas tendências. Por exemplo, é verdade aquele mito popular, segundo as pesquisas, de que homens têm um pouco mais de chance de sentir ciúme sexual, ou seja, de imaginar o parceiro ou a parceira com outra pessoa. E a mulher tem um pouquinho mais de probabilidade de sentir ciúme do vínculo afetivo que o parceiro ou parceira possa ter com outra pessoa. É claro que homens e mulheres podem sentir os dois tipos de ciúme, eu estou falando só da tendência, da probabilidade um pouquinho maior para um lado ou para outro. E é até importante essa palavra tendem, porque na ciência a gente não fala que a coisa é assim ou assado, até porque o mundo é complexo e não é assim, preto no branco. A gente fala de probabilidades. Então as probabilidades pesam um pouquinho a mais para uma certa direção ou outra, dependendo se você é homem ou mulher nesse caso.
As características pessoais, tipo as características de personalidade, também afetam o modo como as pessoas lidam com ciúme. Então, se a pessoa tiver autoestima mais baixa, se ela tiver uma dificuldade em lidar com ansiedade no dia a dia, as frustrações, se ela tiver uma baixa tolerância à frustração, tudo isso torna mais provável que ela vivencie o ciúme de modo mais intenso. Inclusive, pessoas mais extrovertidas tendem a demonstrar mais ciúme também, enquanto as pessoas mais introvertidas tendem a demonstrar menos. Então é até importante a gente reconhecer a diferença entre sentir ciúme e mostrar ciúme. A pessoa pode estar morrendo de ciúme, mas não está demonstrando por conta de tendências pessoais dela, traços dela. Inclusive, devido a essas mesmas características de personalidade, enfim, algumas pessoas que sentem ciúme se mostram bem desinteressadas, bem distantes, bem frias. Isso não quer dizer que ela não está sentindo ciúme, isso pode ter muito a ver com a personalidade dela. Ainda na linha de personalidade, pessoas também mais controladoras, mais centradas, mais rígidas, sabe? Aquela pessoa que tenta se mostrar perfeitinho o tempo todo, certinha, elas tendem a ser mais controladas com ciúme, na demonstração dele. Mas por dentro elas podem estar se acabando de ciúme. Já pessoas mais amáveis ou com uma tendência maior à abertura para novidade, ter a mente mais aberta, elas tendem a lidar melhor com ciúme, no sentido mais construtivo, mais tranquilo. Não quer dizer que não sintam, elas só administram isso um pouco melhor no dia a dia. O ciúme também depende da história de vida da pessoa, depende do que ela absorveu da experiência, depende de se ela ter sido traída antes ou dela ter testemunhado os pais traindo um ao outro, ou amigos. Tudo isso vai afetar o modo como ela encara quando chega a vez dela. O ambiente que a gente vive também faz muita diferença em relação ao ciúme. Dependendo de onde você nasceu e cresceu, a forma como você vai demonstrar o ciúme vai ser completamente diferente. Em sociedades que dão mais importância para propriedade privada e para o casamento e para valores tradicionais, as pessoas tendem a demonstrar ciúme de forma mais explícita, ou seja, em sociedades mais conservadoras. Inclusive, as reações ao ciúme nessas sociedades tendem a ser mais violenta e mais explícita. Enquanto, por exemplo, na Europa, especialmente da Inglaterra para cima, o ciúme tende a ser considerado como algo de mau gosto. Então as pessoas tendem a segurar mais a onda, tendem a demonstrar menos. E em culturas latinas já é o contrário, né? Ciúme muitas vezes é visto como uma forma de amor, de mostrar cuidado. Então, as demonstrações de ciúme são muito mais descaradas. E já que eu falei de sociedades mais tradicionais, quanto mais igualitária for uma sociedade, ou seja, entre homens e mulheres os direitos são vistos como mais próximos, enfim, as demonstrações de ciúme entre homem e mulher tendem a ser mais parecidas. Tá, mas como lidar com isso agora, né? A psicologia tem muito a ensinar sobre isso e a gente tem um termo até chamado